Fala galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos continuar no tema Por que entender direito autoral? Os motivos que de repente levam você a saber que conhecer desse tema, estar aqui fazendo esse curso, vai te colocar numa condição ao qual é diferente da sua atual. Porque, como eu já te disse, tudo que você soube, tudo que você sabe até o dia e momento de hoje te trouxe até aqui. O que vai te levar a uma condição diferente, de um profissional diferente, com uma capacidade diferente, com conhecimento diferente, com sabedoria diferente, é o que vai fazer com que você alcance lugares ainda desconhecidos para você. Nessa aula, eu preparei um tema muito interessante. É um tema que nunca, em momento algum é explorado. E é muito importante que o músico, o compositor, seja qual personagem de dentro do sistema dos direitos autorais dos músicos, ele entenda como a música é vista pela justiça brasileira. Como é que a legislação trata isso? Como é que esse pessoal olha para a questão da música? Porque você, tendo uma ideia de como eles olham para um patrimônio que é teu, seja um patrimônio autoral, seja um patrimônio conexo, como é que isso vai ser administrado caso você precise discutir esse direito, caso você precise reclamar esse direito, você precisa saber como é que esse pessoal que não é da esfera musical, eles não têm a nossa linguagem. Eu digo isso para vocês porque por todo o período que eu discuto direito autoral dos músicos dentro do sistema legal, entre advogados, entre profissionais do meio jurídico, para eles têm uma dificuldade para poder entender esse circuito de maneira prática. Muita dificuldade. Porque não tem a visualização prática que nós temos. Então é muito importante que você tenha uma ideia da maneira como eles pensam a respeito. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só. A obra musical, como já denominada, é reconhecida pelos juristas por três elementos: a melodia, a harmonia e o ritmo. Então é o seguinte, os doutrinadores do direito, os pensadores da área do direito, eles entendem a música formada por esses três elementos: melodia, harmonia e ritmo. A partir disso é que se pode pensar numa obra criativa originária. Vamos em frente. Esses três elementos são essenciais na caracterização da criação intelectual e da condição indispensável da originalidade da obra musical. Essas três situações juntas é o que vai caracterizar a originalidade da obra. Porém, tem algumas ressalvas que é muito importante que vocês entendam. Olha que interessante. Dois elementos se destacam nesse entendimento: a melodia e a harmonia. A exclusão da variação rítmica se justifica pelo fato de ser praticamente similar na maioria dos gêneros musicais. Olha só, então eu estou te dizendo que formada a melodia e harmonia, ressalvadas algumas hipóteses, é possível você ter uma caracterização de uma obra originária. Por quê? Porque a variação rítmica, às vezes ela vai, em diversas obras originárias, a mesma variação rítmica. Você tem o mesmo ritmo, você tem o mesmo groove. Podemos falar assim, dentro do ambiente musical, você tem o mesmo groove, você tem a mesma levada rítmica, você tem o mesmo acompanhamento rítmico para determinadas composições harmônicas e melódicas, tornando original apenas esses dois elementos. Embora não se possa desconsiderar a possibilidade de localizar nesse elemento o ritmo, em certos casos, características originais. Então, meus caros, existem a questão do caso a caso, a questão do caso concreto em si, mas de forma geral, você entende que a condição melódica e harmônica é o que vai tornar em primeiras linhas uma obra originária, por conta de que a questão rítmica ela pode ser a mesma configuração, às vezes para várias obras originárias que possuem melodias e harmonias diferentes, porém o mesmo ritmo.
da mesma condição. Só que isso também não é uma cláusula fixa, não é uma cláusula que não tem reconsiderações. É possível que o ritmo, em alguns casos, ele seja considerado, junto com a melodia e a harmonia, uma obra originária. Mesmo assim, a harmonia e a melodia se sobrepõem no campo da originalidade. Porém, não se pode descartar exceções nesse sentido. Se a harmonia de duas músicas diferentes pode ser coincidente até na íntegra, o mesmo não pode ocorrer em relação a duas melodias, mesmo parcialmente. Então, senhoras, perceba que é o seguinte: no final das contas, o que vai discernir a característica original de uma música é a melodia. Porém, isso não quer dizer que a mesma harmonia para várias músicas desqualifica ela como originária. Não, nós estamos dizendo aqui o seguinte, que se a mesma harmonia em duas músicas iguais, tornando melodias diferentes, nós temos duas músicas com características originais próprias. Nós estamos também dizendo o seguinte, que de duas músicas com as mesmas harmonias, com melodias iguais, não é possível. Não temos obras originárias. Nós precisamos que a melodia, muito embora as harmonias sejam coincidentes, que as melodias sejam diferentes. Elas não podem ser nem parcialmente iguais, como está escrito aí. Pode-se dizer que, em algumas canções, podem ser interpretadas ou executadas do princípio ao fim, ao som de uma mesma harmonia e naturalmente no mesmo ritmo. A diferença entre uma e outra é a melodia, como eu já reiterei para vocês. Olha um caso muito interessante, olha esse exemplo. Esse Teu Olhar e Promessas, do Tom Jobim, apesar de idênticas em sua harmonia e ritmo, ocorre perfeita distinção no plano melódico e naturalmente em relação à letra, que as características como obra originárias autônomas, cada qual absolutamente original. Eu vou colocar essa versão, que eu achei muito interessante, do Ivan Lins, que é Esse Teu Olhar e Promessas. Você vai perceber que quando ele muda de uma música para outra, você está condicionado a ouvir a música com o mesmo ritmo, porém, com a mesma harmonia. Porém, na mudança melódica, você sente que tudo se manteve igual, porém houve uma mudança de letra e melodia, porém com a mesma cadência harmônica. Dá uma olhada para você poder entender que a condição original, ela pode se manter no mesmo ritmo, ela pode se manter na mesma cadência harmônica, porém, a questão melódica nem parcial. A questão melódica, ela não pode ser copiada. Ela não pode ser igual para que torne a música original. Dá uma sacada nesse exemplo. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os teus olhos,
promessas fiz projetos, pensei tanta coisa, e agora o coração me diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Bom, galera, essa aula foi para você poder entender sobre a interpretação do que é música para o sistema judiciário e para a legislação como um todo. Eu não deixei a música toda para que a aula não fique extensa, mas você vai ficar com um link aqui para você poder constatar o que foi explicado e tirar esse exemplo para suas convicções. Eu te vejo na próxima aula.